Você investe aqui no Brasil, por exemplo, em ações? Vamos abrir a carteira do Léo. Eu tava com essa pergunta na cabeça. Sem visto. Você investe em ações brasileiras, Sim. fundos imobiliários? Quais são 3 ações que você fala, putz, essa aqui vou levar... Não falo até aposentadoria, mas não penso em tirar da carteira. Não, é o seguinte, a minha cabeça de investidor, ela é um pouco cabeça de economista que faz com pós-graduação e tal, que é o seguinte, eu gosto de modelos quantitativos, não é análise técnica, né? Análise técnica é olhar o gráfico, modelos quantitativos, que é, deixa eu tentar descobrir alguns fatores que explicam por que ações crescem mais do que outras. Então, o Fama Friend, por exemplo, empresas... como é que é? Calma aí, corta, eu vou lembrar. Que é o high menos low. Tá. Não, então, minha cabeça é um pouco de economista, né? Eu gosto dos modelos que tentam olhar fatores, ou seja, quais empresas que tenham determinadas características crescem mais ou menos, superam mais ou menos o índice. Então é sempre assim, né? Compara com o índice, né? Se a gente está falando de ações aqui, Ibov ou lá fora, S&P, e quais as classes de empresas. Então, por exemplo, empresas de tecnologia, elas por algum motivo têm algum prêmio de empresas normais, com uma volatilidade maior, claro. Então, uma das estratégias que eu utilizo é chamada de Momentum, né? Que tem um paper muito bom que eu gosto, que chama Momentum, exatamente isso, que mostra que empresas que estão indo bem, elas vão tender a performar bem no meses seguintes. Então, se elas tiveram 12 meses de boa rentabilidade, elas vão tender a performar bem no mês seguinte. E as empresas que estão indo mal, elas vão tender a performar mal no mês seguinte. Aí as explicações são várias, mas isso é um fato que acontece. Então, o que acontece? Uma das estratégias dessa de momento, você vai lá, olha lá o retorno das ações nos últimos 12 meses e calcula do maior para o menor rendimento e você vai tender a comprar as 10 mais e vai vender as 10 mais. Isso é uma estratégia super conhecida, estratégia de momento quantitativa. E uma estratégia quantitativa é essa, você estabelece uma regra e aí você olha, como você olha os preços, você olha o que aconteceu nessa regra no passado. Você faz testes de diferentes janelas do tempo. Por exemplo, você podia falar uma regra assim, eu acho que segunda-feira as ações sobem, porque as ações caem, porque as pessoas estão tristes, porque vão trabalhar a semana inteira. Mal-humoradas. Exato. E sexta-feira é um dia que as ações sobem. Então eu vou comprar toda sexta e vou vender toda segunda. Pode ser uma estratégia dessa. Então, você vai lá, olha a série de tempo, fala, deixa eu ver o que aconteceu segunda e sexta. E aí você faz um teste de robustez, diferentes janelas de tempo, etc, para ver se funcionou e tal. Então tem várias estratégias. Uma outra americana que eu tinha visto que era legal, o cara falava que comprava ações de estatais em governos republicanos nos Estados Unidos. Por quê? Porque governos republicanos eles vão tender a liberar mais mercado. E fazia o oposto em governos democratas. E parece que a estratégia dele funciona mais ou menos. É muito inspirado no Gene Simons, né? Daquele livro O Homem que Bateu o Mercado. Que ele foi o pai da estratégia quantitativa, que inclusive bateu de longe o Warren Buffett, tá? Ele teve um rendimento bem maior. Então, ele tinha um fundo Renaissance e ele não falava para ninguém a estratégia dele. Então, eu gosto dessas estratégias. E uma delas é que eu uso Momento, que é justamente comprar as ações que melhor performaram nos últimos 12 meses. Então, por isso, se você me perguntar... E aí, essa é a diferença que eu falei. Às vezes o cara, matemático, essas coisas, ele não vai olhar o balanço das empresas, entendeu? Ele não é essa a estratégia dele. Ele faz modelos matemáticos para tentar prever os preços, né? exato. Ele não vai olhar muito ali os indicadores, não vai. Tá barato, tá caro, não. Ele vai olhar mesmo, vai tentar achar um cálculo matemático que explique a situação para ele e que faça sentido ele investir, né? Ele pode até olhar algum cálculo, vou pegar empresas com book value alto, por exemplo, né? E aí, mas ele vai tentar ver se essa estratégia é consistente ao longo do tempo. Não vai ter um negócio discricionário. Eu gosto mais de Magalu do que Via Varejo por causa disso, entendeu? E essa estratégia de dividendos? As pessoas que vêm investindo hoje buscando retorno com dividendos. Boas pagadoras de dividendos. Você acha que faz sentido ou não? Então, ela tem só uma vantagem. Se você quer viver com aqueles dividendos de renda ali no curto prazo. Então, para você viver de dividendos, você tem que ter muito dinheiro investido. Mas imagina que você tenha muito dinheiro investido e aí os dividendos te dão uma renda lá de 10 mil, 20 mil. Aí faz sentido. Fundos imobiliários faz sentido nisso daí. Porque ele vai te dar você não precisa vender ação. Porque quando você vende ação, você paga imposto. E quando você tem um dividendo, hoje não é tributado. Então você vai ter aquele rendimento sem ser tributado. Agora, empresas que têm dividendos altos trazem mais retorno do que empresas normais, isso não é verdade. O que muita gente fala no mercado aí é isso.
caiu o dividendo e parece que a empresa te deu um dinheiro do nada, assim, toma o dinheiro. Não, o valor da ação da empresa vai cair da mesma proporção do dinheiro que ela pagou em dividendo. Agora, tem essa vantagem hoje em dia que justamente você pode viver com aquela renda, você pode todo mês ali pingar 10, 20, 5 mil reais, que seja, e aí você consumir esse dinheiro, você viver com esse dinheiro, né? E aí você não vai ter o trabalho de vender, você não precisa pagar imposto, e os dividendos também não vão ter imposto. Então, nesse sentido, vale a pena. Agora, achar que você teve um dinheiro inesperado e tal, que elas vão performar melhor só porque elas pagam alto dividendos, não. Aliás, tem uma das... Petrobras, por exemplo, né? A Petrobras está anunciando bons dividendos, foi o que você falou para mim, né? Ontem, André, que você me explicou. Que ela foi exatamente o que ele falou, né? Pagando bons dividendos, né? E aí, às vezes, o preço da ação vai cair, né? vai cair no mesmo valor. Que a gente tava discutindo Sai do ontem. caixa, né? Exato. Exatamente. O dividendo sai do caixa, então... E tem uma outra questão também, que geralmente quem paga bons dividendos são empresas maduras, que não têm tantas boas oportunidades de investimentos, que não têm um crescimento tão grande. Por exemplo, utilities, né? Empresa de energia, ela já tem mais ou menos ali tudo. Ela não vai crescer absurdamente. Agora, empresa de tecnologia quase não paga dividendo. E por quê? E tem gente que fala assim, eu não quero que ela me pague dividendo, porque eu quero que o dinheiro continue na mão do Jeff Bezos, por exemplo, ou do Mark Zuckerberg. Por quê? Porque ele vai alocar aquele capital de uma maneira melhor do que eu vou alocar. Então é isso, se você tem lucro ali, alguma coisa, você pode ou distribuir dividendo ou reinvestir na empresa. E muitas pessoas pode preferir falar, eu quero que ele reinvista na empresa, né? Por quê? Porque você vai investir para crescer mais. Então aí você vai ganhar não pelos dividendos, mas pela valorização da empresa, né? Exato. E muitas pessoas não entendem isso. Por exemplo, se você tem uma ação, vamos falar aqui, Petrobras, ela vale 3 bilhões de reais. Uhum. E ela decidiu que vai pagar 1 bilhão de reais em dividendos. Só que esse 1 bi, ele tá dentro dos 3 Exato. bi. A empresa vale 3 bi porque ela tem esse 1 bilhão dentro. Exato. A partir do momento que ela paga dividendos, vem pra cá 1 bilhão, sai daqui. Exato. Ou seja, a empresa passa a valer 2. Tem Exato. um ajuste na cotação. Exato. E é isso que as pessoas não entendem. Aí vem aquela pergunta. Mas eu devo comprar agora a ação porque a empresa vai pagar bons dividendos? Não. Porque você vai comprar ela pela cotação atual, quando ela pagar o dividendo, vai ter um ajuste na cotação dela. Exato. E ela vai cair um pouquinho, faz sentido. E aí foi o que o Léo falou. Tem pessoas que preferem que não receba o dividendos, porque preferem que, por exemplo, o Jeff Bezos continue com aquele dinheiro Sim. para fazer o quê? A empresa aumentar. Só Sim. que tem empresas que já são tão grandes, Exato. tipo o Banco Itaú, ele não tem Exato. muito para onde crescer. Exato. E aí ele é obrigado a fazer pagamento de dividendos, até para que as pessoas queiram investir nele, né? Então, muita gente não entende esse cenário. Exato, porque vamos lembrar, quanto que vale uma empresa? É a dívida mais as ações dela, né? E o que ela tem no caixa ali. Então, dívida mais equity mais o que ela tem no caixa. Daí, se você tira uma parte do caixa, 1 bilhão, como você falou, a empresa vale menos agora, Exato. né? Então, a ação tem que cair proporcionalmente. Só que, por que as pessoas não conseguem associar isso? Por quê? Primeiro que ela não vai distribuir 1/3 do valor dela em dividendo, né? Então foi Foi só um exemplo exemplo, hipotético, claro, exato. Geralmente é um valor pequeno e que você não consegue ver. E tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ela pagou dividendo, então a ação deveria cair. Só que por algum motivo a Petrobras, o preço do petróleo subiu. E aí então a ação, por causa disso, subiu. E aí sobe um pouco ali, tira um pouquinho do que teria caído, aquele foi o movimento dela. Então você não consegue ver exatamente caiu tanto por causa daquilo, né? Então por isso que as pessoas não conseguem ver. Mas eu acho isso um bom tema para desmistificar, que muita gente fala isso, assim, investe as empresas que pagam bons dividendos, não necessariamente é melhor.